Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Bom dia. Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus. Amém, amém. Mais uma semana começando, segunda-feira, dia de, 4 de maio de 2026. Graças a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor para que a gente possa aí caminhar na semana, debaixo da vontade de Deus, sob o direcionamento de Deus. É aquele ditado, é difícil com ele, imagina sem, né? Então, que nós possamos caminhar refletindo na palavra de Deus e trazendo para a nossa vida aquilo que o Senhor ensina, colocando em prática, porque eu posso falar por experiência própria. É muito, mas é muito mais tranquilo, muito mais suave, muito mais leve a vida quando nós estamos quando nós colocamos em prática a palavra do Senhor, quando nós vivemos uma vida de intimidade com Deus, a vida fica leve. O problema ele vai ter, as dificuldades vão ter, tribulações, vai ter, mas é muito mais leve quando nós temos essa intimidade com o Senhor, colocando em prática a palavra dele. Eu posso falar porque eu vivi durante 41 anos da minha vida afastado de Deus e, e, meu Jesus, como era difícil. Hoje eu encaro tudo aquilo de dificuldade que continua, mas de uma maneira assim completamente diferente, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo aquilo que Ele tem para minha vida vai se cumprir. Tem promessas, tem coisas que Ele vai realizar em mim e através de mim que me deixam mais calmo, sabendo que a minha vida ela tem ainda aí um percurso grande ainda para que eu possa engrandecer o nome dele, né? Começo por mais um devocional, podendo falar dele para que o nosso coração possa se encher da presença de Deus. Amém? Vamos para a mensagem. O tema da mensagem desta segunda-feira, para essa semana que se inicia, é esse aí, ó. As obediências, ou melhor, a obediência alcança as bênçãos de Deus até a milésima geração. Coloquei em vermelho, frisando qual é o teor desta mensagem. Então, o tema é esse: a obediência alcança as bênçãos de Deus até a milésima geração. O tema que a gente vai trabalhar, o texto está no livro de Atos, capítulo é o 16, versículos de 23 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Vou repetir essa última frase. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Amém, amém e amém. Vamos lá, continuando. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Ele, o carcereiro, né? E todos os seus, os da sua casa, foram batizados.
Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Glórias ao Senhor. Amém e amém. Então vamos lá, vamos entender, vamos começar a entender o que Deus quer falar conosco através dessa mensagem. Olha a importância do que a palavra de Deus nos ensina nessa passagem. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Ou seja, aquele que é obediente ao Senhor não beneficia apenas a si próprio, mas também os da sua casa, sua família é abençoada por Deus. E o que significa esse creia no Senhor Jesus? O que significa crer no Senhor Jesus? Para que sejam salvos aquele que crê e os da casa? O que significa crer no Senhor Jesus? Vamos lá? A Bíblia Sagrada foi escrita na sua grande totalidade em hebraico, que é o Antigo Testamento, e grego, Novo Testamento. O texto inicial que lemos, de Atos, está no Novo Testamento. Logo, foi escrito em grego. Então vamos ver o que significa o verbo crer no grego. Bora lá. O verbo crer no grego bíblico do Novo Testamento é pisteuo, derivado do substantivo pistis, que significa fé, confiança. Então, o crer bíblico é mais do que um simples acreditar. Pisteu, no grego bíblico, implica entrega total, confiança plena, lealdade e obediência, frequentemente traduzido como ter fé, confiar ou crer. Então, olha o que significa crer no Senhor Jesus, para que o que crê seja salvo e que os da casa também seja salvo. Não é apenas acreditar em Jesus, é entrega total a Jesus, é confiança plena em Jesus, é lealdade e obediência a Jesus. Olha o que é o crer bíblico, olha o que é a fé bíblica. É isso, é isso. Então vamos continuar. Não é apenas acreditar que algo existe, mas crer em alguém envolvendo entrega total de corpo, alma e espírito. O crer genuíno, especialmente no Evangelho de João, é uma ação contínua que resulta na obediência aos ensinamentos de Jesus e não apenas um sentimento inicial. Então, aquele que crê, ele vive essa fé continuamente, dia após dia, não é simplesmente algo, um pontapé inicial, algo que se dá um momento e acaba. Não, isso tem que ser contínuo, tá? Tem que ser processual, dia após dia. Vamos lá. Significa lançar-se com total confiança em Deus, aceitando a sua palavra como verdade absoluta, indicando a transferência da confiança do crente para a pessoa de Jesus Cristo. Vou ler de novo. O crer bíblico, o pisteuo, significa lançar-se com total confiança em Deus, aceitando a sua palavra como verdade absoluta, indicando a transferência da confiança do crente para a pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá, continua. Agora eu vou contar uma experiência rápida, uma experiência que eu tive, né? Uma experiência que eu tive com Deus quando ele me ensina a importância da genealogia descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Isso tem tudo a ver com com essa mensagem. Então, o que acontece? O que aconteceu? Eu fui uma vez almoçar com um amigo meu. E nesse almoço, um bate-papo, né? Ele chegou a comentar comigo algumas coisas que ele achava chato na Bíblia ou inútil na Bíblia.
E uma dessas coisas que ele me relatou era a genealogia de Jesus, que está lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Quando começa o Evangelho de Mateus, começa falando sobre a genealogia de Jesus, desde Adão até chegar em Jesus, né? E aí ele fala, pô, cara, esse negócio de genealogia é muito chato, né? Fulano que é filho de Beltrano, que é filho de Ciclano, que é filho de sei lá, que, né? Uma coisa chata, eu não vejo necessidade nisso e tal. Ele comentando comigo, né? E eu lembro que eu falei, cara, é meio, sei lá, né? Eu lembro que eu até falei assim para ele, também tem aquelas passagens lá no Antigo Testamento, onde Deus manda contar, né? Fazer a contagem do povo, ou quando Deus fica explicando detalhadamente a construção do tabernáculo, a construção das coisas, dos utensílios, né? Uma coisa assim que é muito hum, detalhista e que parece que não tem nada a ver, né? Parece que não é para nada aquilo, mas é, porque tudo que está na Bíblia foi colocado ali por Deus por um propósito. Mas enfim, essa parte da genealogia, né? Isso foi num sábado. Na mesma madrugada de sábado para domingo, eu acordo para ir no banheiro. E na ida para o banheiro, Deus me dá uma revelação sobre essa questão de Mateus 1, da genealogia de Jesus. Deus me revela assim: todos, de Adão até José, que era marido de Maria, todos eles foram seres humanos que erraram e acertaram. Erraram. Todos eles erraram. Se pegar de Adão a José, todos, né, toda a genealogia, todos erraram. Todos. Todos tiveram erros que são apontados na Bíblia, né? Porém, todos eles viveram na presença do Senhor e tiveram arrependimentos genuínos, verdadeiros sobre esses erros. E todos eles foram perdoados por Deus e eles continuaram vivendo na presença do Senhor, para que através de todos eles Jesus viesse nascer. Olha só, olha só. E o que Deus falou para mim? Olha a importância das pessoas hoje viverem em obediência a Deus. Porque se deles lá, de um por um, vindo, toda a genealogia de Jesus, todos eles viveram na presença do Senhor para que o Salvador nascesse. Olha a nossa importância hoje, estar na presença do Senhor. Nós estando na presença do Senhor, vivendo em obediência, a nossa vida, o que acontece? Transborda para aqueles que estão ao nosso redor, principalmente os da nossa casa, a presença de Jesus para que Jesus nasça todos os dias na vida dessas pessoas. Porque a vida com Jesus hoje é diária. Jesus tem que renascer todos os dias na nossa vida. O Natal não é só uma data, o Natal é diariamente. Jesus tem que nascer todo dia. E só consegue isso aquele que vive em obediência ao Senhor, vive nos caminhos do Senhor. E uma pessoa obediente transmite isso inconscientemente para outras pessoas. Então, olha a importância. Isso foi o que Deus me revelou lá atrás sobre essa questão da genealogia. Então, olha a importância da obediência. A obediência ao Senhor faz com que aquelas pessoas que estão ao nosso redor possam receber Jesus diariamente, porque essas pessoas também vão buscar esse caminho. Então, é muito importante, a obediência é muito importante caminhar junto ao Senhor, porque as pessoas que estão ao nosso redor também serão beneficiadas com isso. Isso foi uma revelação para mim muito importante, muito poderosa. Vamos lá, vamos dar sequência. Outro texto que vai de encontro ao teor desta mensagem. Vamos lá, é esse, ó. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Olha só, Lucas capítulo 6, versículo 38. Por que que eu frisei a palavra transbordante? Porque aquilo que transborda alcança outros. Então, olha só, deem e receberão. Ordem, obedeça. Suas dádivas lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante.
e derramada sobre vocês. Então, aquilo que transborda alcança outros. Então, a sua obediência, meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa mensagem, ela vai transbordar sobre a vida de outras pessoas. A sua vida de obediência ao Senhor vai beneficiar outras pessoas também. Mais um texto e prometo que paro. Vamos lá. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O que Deus está querendo dizer aqui? Olha só, a obediência afeta gerações, mas a desobediência também afeta. Olha só, eu sou o Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados dos pais. Mas também eu trato com bondade aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até 1000 gerações. Então, olha como a nossa maneira de viver ela afeta a nossa geração. Meu irmão, minha irmã, a tua maneira de viver afeta a tua geração. Pode afetar para o bem, como pode afetar para o mal. A tua obediência, a tua vida com Deus vai beneficiar a tua geração, mas a tua desobediência, a tua vida longe do Senhor vai trazer malefícios para a tua geração. Então, olha quão grande é a nossa responsabilidade. Então, vamos para a reflexão final desse texto. Ou seja, está muito claro. Está muito claro. Nós temos influência total na vida, tanto dos nossos familiares quanto daqueles que nos rodeiam. E não sou eu que estou falando, a Bíblia acabou de mostrar para a gente. Eu trouxe textos bíblicos que mostram isso. A nossa obediência ao Senhor, a nossa vida em santidade, a nossa vida em busca, a nossa vida realmente no altar do Senhor, no santuário do Senhor, ela traz benefícios, ou melhor, a vida no santuário, a vida em obediência, ela traz benefícios para as pessoas da nossa casa, da nossa família, a nossa geração, mas também aqueles que nos rodeiam, porque a palavra de Deus diz que a bênção ela vem transbordante, então ela alcança todo mundo, tá? Mas também fala lá em último texto, né, que ele visita o pecado dos pais nos filhos. E também ele visita a obediência dos pais nos filhos, por gerações. Então, olha só a nossa importância quanto às pessoas que nos cercam e as pessoas da nossa família. Então, você tem influência, a sua vida causa influência, ou melhor, a sua vida causa consequências às pessoas que estão ao seu redor e às pessoas da sua casa. O que você está transmitindo ou compartilhando sem saber com as pessoas que estão ao seu redor. Tanto os seus que estão ao seu redor, as pessoas do seu círculo social, quanto as pessoas da sua casa, a sua família, teus filhos. O que você está compartilhando com eles? O que eles estão recebendo através da tua vida? O que eles estão recebendo através da nossa vida? Então, cabe aqui um tempo de reflexão para você entender o que você está vivendo. Causa impacto. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que fez você e que fez a mim, está falando, não sou eu. E não cabe uma interpretação. Não, não, a palavra ela é literal. Está literal na Bíblia. Então, a nossa vida causa impacto na vida dos outros. O que nós estamos levando para a vida do próximo? O que nós estamos compartilhando com o próximo? O que o próximo está recebendo de nós? Cabe aqui um exercício de reflexão, que você possa melhorar cada vez mais a sua vida para que as pessoas ao seu redor possam receber essas bênçãos. Amém? Beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Até a próxima semana, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.